Quando Miguel se inclinou e beijou Tiago nos lábios no meio do cortejo académico da queima das fitas, o tempo pareceu parar para toda a Universidade de Coimbra. A multidão que momentos antes cantava hinos académicos e agitava fitas coloridas ficou em silêncio absoluto, olhos arregalados e bocas abertas em choque total, como se o mundo inteiro tivesse congelado naquela tarde de maio quente e ensolarada. Miguel, com 21 anos, estudante de literatura e vindo de uma pequena aldeia perto de Aveiro, sentiu o coração bater tão forte que pensou que ia explodir. Tiago, o seu namorado de 22 anos, estudante de engenharia e mais aberto sobre a sua identidade, correspondeu ao beijo com uma mistura de surpresa e alívio profundo, as mãos segurando suavemente os ombros de Miguel. O festival, com o seu desfile tradicional, os trajes académicos negros e vermelhos, as serenatas ao luar e a queima simbólica das fitas que marcava o fim do ano letivo, era o palco perfeito para Miguel finalmente parar de viver nas sombras. Durante quase um ano eles tinham escondido o relacionamento em cafés discretos junto ao Rio Mondego, em passeios noturnos pelos jardins da universidade e em mensagens codificadas para evitar que alguém descobrisse. Miguel carregava dentro de si o peso da família conservadora, onde o pai, um agricultor tradicional, e a mãe, professora do ensino básico, nunca tinham falado abertamente sobre temas como o amor entre homens. Tiago, criado em Lisboa, ajudava-o a ver que Portugal, apesar de ter casamento igualitário desde 2010, ainda guardava preconceitos silenciosos nas pequenas comunidades e até nas residências universitárias. A reação veio como uma onda lenta mas inevitável. Alguns estudantes do curso de literatura começaram a aplaudir timidamente, outros tiravam fotos com os telemóveis, enquanto um grupo de colegas da equipa de rugby de Tiago ficou paralisado, trocando olhares confusos. Um rapaz da residência de Miguel, o seu companheiro de quarto chamado André, ficou branco como a parede. Isto é sério, murmurou ele para si mesmo. Miguel soltou o beijo devagar, olhando para Tiago com um sorriso nervoso mas cheio de determinação. Eu não aguentava mais esconder-te, Tiago. Tu mereces ser visto por todos, disse ele em voz baixa, mas clara o suficiente para que alguns ao redor ouvissem. Tiago apertou a mão dele com força. Tu foste corajoso hoje, Miguel. Agora vamos enfrentar o que vier juntos, passo a passo. Eles continuaram o desfile de mãos dadas, sentindo os olhares queimarem-lhes as costas. O vídeo do beijo já começava a circular nos grupos do WhatsApp da universidade e nas redes sociais dos estudantes. Miguel sentia uma libertação estranha misturada com um medo profundo que lhe apertava o estômago. Enquanto caminhavam pela Baixa de Coimbra depois do cortejo, conversando sobre o que acabara de acontecer, Miguel recordou o dia em que se conheceram na aula optativa de literatura contemporânea. Tiago tinha comentado um poema de Fernando Pessoa sobre identidade escondida e Miguel sentira um clique imediato. Desde então, os encontros secretos tinham sido o seu refúgio, mas também uma prisão. E se o meu pai vê isto no Facebook da aldeia? Perguntou Miguel, a voz tremendo ligeiramente. Tiago respondeu com calma, se vir, vamos falar com ele juntos. O amor não é crime, Miguel. É a tua verdade. A tarde transformou-se em noite com as festas continuando, mas para Miguel o mundo tinha mudado para sempre. Ele voltou para a residência com o coração cheio de emoções contraditórias, sabendo que o dia seguinte traria as primeiras consequências reais. André, o companheiro de quarto, não disse nada naquela noite, mas o silêncio dele era pesado como uma nuvem de tempestade. Miguel deitou-se na cama, revivendo o beijo vezes sem conta, perguntando-se se tinha aberto uma porta para a liberdade ou para uma guerra que ainda não imaginava. O festival continuava lá fora com música e risos, mas dentro dele começava uma jornada que iria testar todas as suas forças. No dia seguinte, a universidade acordou em ebulição. Os corredores da Faculdade de Letras e da Faculdade de Ciências e Tecnologia enchiam-se de sussurros e olhares de lado. Miguel caminhava para a aula de poesia portuguesa com Tiago ao lado, sentindo o peso de centenas de olhos que o seguiam. Alguns colegas sorriam e davam-lhe palmadinhas nas costas, dizendo parabéns pela coragem, miúdo, mas outros, especialmente do grupo de rugby, viravam a cara ou faziam comentários baixos que Miguel fingia não ouvir. Olha o casalinho, murmurou um deles no intervalo. Tiago tentava proteger Miguel, respondendo com humor seco, inveja não resolve nada, pessoal. Mas Miguel sentia o peito apertado. O vídeo do beijo tinha mais de 10.000 visualizações nas páginas de estudantes e já chegara aos jornais locais de Coimbra como um momento histórico na queima das fitas. Na cantina, o seu melhor amigo, Ana, estudante de História e a única que sabia do relacionamento desde o início, abraçou Miguel com força.
Tu fizeste o que eu sempre te disse para fazer. Agora é viver com as consequências, mas eu estou aqui. Ana era a voz da razão, contando como a sociedade portuguesa mudara muito, mas que as mentalidades das famílias ainda demoravam. Miguel contou-lhe os medos sobre o pai e ela prometeu ajudar se precisasse de falar com a família. Mas André, o companheiro de quarto, começou a agir estranho. Durante o almoço, ele evitou Miguel e depois postou uma história no Instagram com uma foto borrada do beijo e a legenda "Surpresas na residência". O post espalhou-se rápido e Miguel sentiu a primeira traição. Tiago, ao ver o post, ficou furioso, mas tentou acalmar Miguel. Não deixes que um idiota estrague o nosso momento. Vamos falar com ele cara a cara. À tarde, o reitor convocou uma reunião informal com os representantes de cursos. Miguel foi chamado e explicou calmamente que o beijo não era um espetáculo, mas um ato de honestidade. O reitor, um homem progressista, apoiou publicamente, dizendo que a universidade defendia a diversidade, mas avisou que o ambiente podia ficar tenso. Miguel saiu da reunião com uma sensação de vitória pequena, mas ao voltar para a residência encontrou uma mensagem do pai no telemóvel: "O que é isto que vi no grupo da aldeia? Vem para casa este fim de semana." O coração de Miguel parou. Tiago sugeriu irem juntos, mas Miguel recusou no primeiro momento, sentindo que precisava de enfrentar sozinho. A noite foi longa, com Miguel e Tiago conversando horas no quarto de Tiago sobre o futuro. Tiago revelou que também tinha passado por uma crise de identidade no liceu, sendo rejeitado por amigos antigos, e que isso o tornara mais forte. O amor pede sacrifícios, Miguel. Mas também dá forças que não imaginamos. Miguel adormeceu com a cabeça no peito de Tiago, mas o sono foi agitado, cheio de sonhos onde o pai o expulsava de casa. No dia seguinte, as aulas continuaram, mas Miguel sentia que a sua identidade já não era só dele, era pública, e isso trazia tanto luz como sombra. Ana organizou um pequeno jantar de apoio com amigos próximos, mas André não apareceu, e o silêncio dele começava a pesar como uma traição lenta. Miguel questionava-se se o beijo tinha sido o passo certo ou se tinha acelerado um colapso que ainda não via chegar. O fim de semana chegou e Miguel viajou sozinho para a aldeia. O pai esperava-o na cozinha velha da casa de família, com o jornal local aberto na mesa e o rosto vermelho de raiva contida. Tu beijaste um rapaz em frente de toda a gente. O que pensas que isto faz à nossa família? A mãe chorava em silêncio no canto, sem saber o que dizer. Miguel tentou explicar, contando como Tiago o fazia feliz, como o amor não escolhia géneros e como Portugal já aceitava isso legalmente. O pai, homem de valores antigos, levantou a voz: "Isto não é cidade grande, Miguel. Aqui as pessoas falam. Vais perder o respeito de todos." A discussão durou horas, com Miguel defendendo a sua escolha e sentindo pela primeira vez o conflito interno entre o filho obediente que sempre fora e o homem que queria ser. A mãe, no final, abraçou e sussurrou: "Eu só quero que sejas feliz, mas o teu pai precisa de tempo." Miguel voltou para Coimbra com o coração partido, mas com uma determinação nova. Tiago esperava-o na estação, abraçando-o forte. "Tu enfrentaste o primeiro monstro. Agora vamos construir algo juntos." Na universidade, as coisas pioraram. André, o companheiro de quarto, começou a espalhar rumores de que Miguel enganava os amigos há meses, e alguns colegas de curso começaram a evitá-lo nas aulas em grupo. Ana confrontou André, chamando-o de traidor, mas o dano estava feito. Miguel sentiu-se isolado, questionando se o beijo público tinha valido a pena. Tiago propôs que vivessem juntos fora da residência, mas Miguel hesitou, com medo de perder a bolsa de estudos que dependia da boa conduta. A pressão social crescia, com comentários anónimos nas redes da universidade chamando o casal de "escândalo gay". Miguel passava noites em claro, escrevendo no diário sobre a crise de identidade que o consumia: "Quem sou eu agora que todos sabem?" Tiago, paciente, organizou um passeio ao mosteiro de Santa Clara para recordar os bons momentos, mas Miguel sentia que o relacionamento começava a sofrer com o peso externo. Uma noite, depois de uma discussão pequena sobre o futuro, Tiago disse: "Se precisares de espaço para pensar, eu dou-te, mas não me afastes." Miguel chorou sozinho, percebendo que o crescimento exigia sacrifícios reais. A família telefonava todos os dias, o pai ainda frio mas a mãe mais próxima. Ana tornou-se o pilar, ajudando Miguel a preparar uma apresentação sobre diversidade na aula de Sociologia, onde ele falou abertamente pela primeira vez sobre a sua experiência. O aplauso da turma deu-lhe força, mas o preço emocional era alto.
Miguel começava a perceber que o caminho da verdade era longo e cheio de curvas inesperadas. A traição chegou no pior momento. André, sentindo-se rejeitado por ter perdido a amizade exclusiva com Miguel, enviou mensagens privadas antigas do casal para um grupo de rugby, incluindo fotos íntimas não explícitas mas comprometedoras. O escândalo explodiu. Miguel recebeu chamadas anónimas e foi confrontado na cantina por colegas que o acusavam de mentir a todos. Tiago ficou devastado, achando que Miguel tinha confiado demais em André. Eu avisei-te que nem todos aceitam, disse Tiago com voz quebrada. Miguel sentiu o mundo ruir. Ele confrontou André cara a cara na residência, perguntando porquê. André respondeu com raiva: Tu mudaste, Miguel. Eu era teu amigo e tu escondeste tudo. A discussão terminou em lágrimas de ambos, mas o dano estava feito. Miguel perdeu a bolsa temporariamente enquanto a universidade investigava, e o pai telefonou furioso: Isto já é demais. Vem para casa ou esquece a família. Miguel entrou em crise profunda. Passou dias sem sair do quarto de Tiago, questionando todas as escolhas. Talvez eu devesse ter continuado escondido, confessou ele uma noite. Tiago, apesar da dor, abraçou-o. Não. O teu beijo foi o ato mais bonito que vi. Agora lutamos. Ana organizou um abaixo-assinado de apoio entre estudantes, conseguindo mais de 200 assinaturas. Miguel decidiu fazer um sacrifício, rejeitou a oferta do pai de voltar para a aldeia e assumir o negócio familiar, optando por ficar em Coimbra e trabalhar meio período para pagar as contas. Isso significava adiar o mestrado, mas dava-lhe independência. Tiago apoiou a decisão, mas o relacionamento passou por um teste duro quando Miguel, em momento de fraqueza, disse que talvez precisasse de tempo sozinho. Tiago respeitou, mas sofreu em silêncio. A universidade, após a investigação, reintegrou Miguel e condenou o bullying, mas o ambiente ainda era tenso. Miguel começou a frequentar o grupo de apoio LGBT da universidade, onde ouviu histórias semelhantes e percebeu que não estava sozinho. A mãe veio visitá-lo em segredo, trazendo comida e dizendo: O teu pai está a pensar. Dá-lhe tempo. Miguel sentiu um vislumbre de esperança, mas a crise de identidade ainda o consumia. Será que eu destruí tudo por um momento de coragem? Tiago esperava, paciente, mostrando que o amor verdadeiro aguenta tempestades. O festival já era memória, mas a sua vida transformara-se numa batalha diária de crescimento. Meses depois, na cerimónia de fim de ano, Miguel subiu ao palco para receber um prémio de poesia e dedicou a Tiago publicamente, dizendo: Este beijo mudou-me. Ensinou-me que a verdade liberta, mesmo quando dói. A multidão aplaudiu, agora com mais apoio do que choque. O pai, sentado no fundo da sala graças à insistência da mãe, levantou-se lentamente e aplaudiu também, sem dizer nada mas com os olhos marejados. André pediu desculpas em privado, admitindo que a inveja o cegara. Ana, Tiago e Miguel celebraram com um jantar simples, onde Miguel falou da sua transformação, de rapaz escondido ao homem inteiro. Ele e Tiago decidiram morar juntos, com Miguel trabalhando e estudando ao mesmo tempo. A família começou a aceitar aos poucos, com o pai enviando uma mensagem curta: Vem visitar quando quiseres. Portugal, com as suas contradições, tinha mostrado a Miguel que o progresso vem devagar mas vem. Miguel olhou para Tiago uma noite, no apartamento novo com vista para o rio, e disse: Obrigado por me dares força para crescer. Tiago sorriu: Tu já eras forte. Só precisavas de acreditar. A jornada não terminara, mas Miguel sentia-se finalmente em paz consigo mesmo, pronto para o futuro que escolhera. O amor verdadeiro entre dois homens pode superar todos os preconceitos da sociedade portuguesa. Verdadeiro ou falso?